Momento do Brinde, a coluna de vinhos da CBN, com Renato Machado. Olá! 2 vinhos espanhóis de bom preço vão merecer algumas considerações sobre a Espanha moderna. A Espanha moderna está realmente arrebatando grande parte do mercado de vinhos na Europa, sobretudo de vinhos tintos, e também está entrando com força na área dos vinhos brancos. Os vinhos tintos da Rioja, que antigamente eram feitos de maneira tradicional, estão se modernizando. Há 2 meses, a revista especializada Decanter dedicou quase, não só a reportagem de capa, como uma boa parte da revista, à nova Rioja. Eu queria, inclusive, sugerir um vinho da Rioja, que são os vinhos tintos de Martínez Burranda, do ano 2000, que são um excelente custo-benefício. Estão custando no importador aí qualquer coisa como 20 e poucos dólares, uma coisa assim, e podem ser obtidos na mesa do restaurante, dependendo do restaurante, por preços muito convidativos. Os vinhos tintos de Martínez Burranda. E eu também queria indicar um branco que eu ainda não indiquei. Já indiquei o produtor desse vinho, que é o famoso Julián Chivite, da região de Navarra. Navarra se tornou uma região nobre na Espanha. E o melhor nome, o primeiro nome, é Julián Chivite. Da outra vez, eu sugeri o Granfeudo tinto. Desta vez eu vou sugerir o Chardonnay, porque o preço é irresistível, é bem abaixo de R$30, me parece. 12 dólares ou 13 dólares na ponta do importador. E Navarra é uma grande região. Amanhã a gente volta a falar de vinhos. Uma hora. Esse comentário do Renato Machado é de 21 de março de 2002. E como ele começava a introduzir entre nós os vinhos espanhóis. Suzana Barelli, a terceira titular da coluna Momento do Brinde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Sardenberg, Cássia. Nossa, eu fiquei emocionada com essa abertura, porque mudou a chamada, mas eu era muito ouvinte. Eu não perdia o Renato como ouvinte, né? E ficar ouvindo as colunas dele, deu uma saudade. E é um pouco do que você mostrou, né, ao longo do programa. Era um super jornalista e foi uma pessoa muito importante no mundo do vinho, né? Muita gente se iniciou ouvindo os comentários dele. E ele tem minha grande lembrança dele, assim, é uma pessoa, primeiro, muito culta, isso me permite falar, assim, até meio chato, mas chato num sentido positivo, assim, o vinho tem que estar na temperatura, a taça tem que ser a taça correta. Ele martelava muito em coisas que hoje são importantes, e hoje a gente vê muito no serviço do vinho, né, São Paulo, Rio, e que é coisa que ele batia o pé, não, tem que ser, né, vamos nessa taça, o vinho tem que estar nessa temperatura, para você poder desfrutar bem dos vinhos que a gente vai beber. E como eu ouvi ele muito, né, o tempo todo da coluna, e para mim até uma honra tá no lugar que ele ocupou. Mas eu conheci ele muito pouco pessoalmente, porque ele ficava no Rio, eu ficava em São Paulo. Mas eu tive a chance de participar de um evento com ele, que era uma degustação que infelizmente não existe mais. Opa! Acho que tivemos um corte aqui na conversa com a Suzana Barelli. Vamos tentar recuperar, porque ela ia falar de uma experiência pessoal, né? Que ela teve com o Renato Machado, uma degustação. Uma degustação da qual ela participou junto. Suzana? Oi, voltei, né? Então, você estava começando a falar de uma degustação que você participou junto com o Renato Machado. Isso. Tinha um evento que chamava Encontro de Vinhos de Pedra Azul, ou algo parecido, que acontecia na Serra de Pedra Azul, que é um lugar no Espírito Santo, e que só reunia apaixonados por vinhos. E eram pessoas apaixonadas, o Renato era um deles, ele sempre ia, ele não perdia esse encontro. E também iam produtores renomados participar dessas degustações. E a minha primeira degustação com o Renato foi exatamente uma vez o Pierre Lurton, que faz o Chateau de Quem, que é o vinho de sobremesa mais Ansoterne, é um vinho mais badalado que existe. E na degustação estava o Renato
e eu estava lá. Então, assim, eu conheci o Renato provando e eu lembro dele fazendo comentários que me surpreenderam, assim, de bom degustador, de destacar características desse vinho e tudo mais. Então, assim, para mim é uma boa lembrança do Renato e desse evento que era maravilhoso. E um pioneiro, né, Suzana? A gente estava ouvindo mais cedo uma outra coluna dele, em que ele conversou com o Sardenberg em 2012, falando sobre vinhos orgânicos, que era uma coisa que não era muito falada na época e que hoje está aí, distribuída no mundo todo, né? Exatamente, eu estava ouvindo vocês, eu lembrei dessa coluna. Ele fez isso, ele conseguia pegar... Ele era um jornalista, né? Jornalista com furo de notícia, né? Com furo de tendência, então... essa coluna, por exemplo, ele mostrou, tinha vinho orgânico, ele traz conceitos também de vinho, de biodinâmicos, de vinhos naturais, que naquela época ninguém nem sonhava que ia ter que ia ser, né, o orgânico hoje é forte, gostaria que fosse até mais forte no mundo do vinho, mas tem um caminho grande, e quando ele falou era uma coisa pequena que cresceu, então assim, que cresceu, que virou importante pro mundo, para quem elabora vinho, né? Então ele tinha esse furo de notícia que chegava também para o mundo do vinho, que era muito bom, né? E além dessa coisa ele era muito culto, né? Então ele tinha acesso a vinhos que nem todo mundo tinha ainda no Brasil e trazia, né? Na coluna ele trazia comentários, esse agora que entrou antes, tá falando da Espanha, tá falando de Navarra, de regiões que ele não mostrava só Rioja e Ribera del Duero, que são as regiões mais conhecidas da Espanha, mas procurando mostrar outras regiões, né? Vinhos de outros estilos. E isso é muito importante quando a gente pensa na diversidade do mundo do vinho. E foi um super pioneiro. Suzana Barelli. Obrigado, Suzana. Até amanhã.